Olá, amigos e amigas, aqui é Janete. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no meu canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Minhas suculentas ficaram assim, olha, enquanto eu estava internada com problema de saúde. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês e falar como elas ficaram, quanto tempo ficaram sem serem aguadas, enfrentando frio e às vezes sol, e como elas estão, como elas se reagiram, né? Nesse período todinho. Então sejam bem-vindos e bem-vindas para mais esse vídeo. Eu já peço que se inscreva no canal se não é inscrito. Se você gosta desse vídeo meu, dá aí logo o seu joinha para que você não esqueça no final, que eu fico muito grata. Encolhidas, mas muito lindas, coloridas com cores brilhantes e vibrantes, uma mais linda que a outra. Assim estão as minhas suculentas aqui no meu jardim, nesse período em que ficou semanas sem cuidados, como, por exemplo, rega, limpeza e tudo mais. Então eu vou mostrar nesse vídeo, na íntegra, como que elas estão. E vou falando na medida que eu for passando em frente às plantinhas, algumas coisas, né, que aconteceram nesses dias. Nessa aqui, por exemplo, é uma daquelas bacias que está no jardim suspenso. E na minha visão, elas estão maravilhosas. Reduziram bastante, olha, muito mesmo. Essa aqui estava enorme. Então, não caiu tantas folhas, acho que uma ou duas, mas elas reduziram. E o brilho do celular não está mostrando para vocês igual eu estou vendo aqui na tela, ou a olho nu. Então, elas estão muito bem dessa bacia aqui, mas tem muita suculenta que sofreram. Olha só como estão lindas. Essa outra bacia aqui são mudas mais recentes, né, mais novas, mas estão um deslumbre de colorido, de formas, contraste de cores e assim vai. Não molhei para vocês verem até esse trevinho aqui, ó. Ele está murchinho aí. Vamos ver esse grandão aqui. Olha aqui. Então, estão lindas, né? Aqui no Jardim Suspenso, elas estão lindas. O colorido é maravilhoso. Perfeito. Muitas cores vibrantes, nuances de colorido, de várias tonalidades, que deixa a planta mais bonita e no individual, mas também no geral, assim. Olha só. Fica muito bonita. Então, tem momentos na vida que não tem como escapar, né? Uma hora ou outra, você sofre uma mudança repentina e de repente você tem que deixar as plantinhas aí do jeito que dá. E aconteceu comigo, eu tive que ser internada de repente. Graças a Deus eu estou me recuperando, não estou recuperada totalmente. Mas eu já agradeço a Deus pela vida todo momento. Então, ficaram sem molhar. Eu tinha feito uma pequena viagem uma semana antes. Viagem de 4 ou 5 dias, se não me engano. Aí elas ficaram sem ser molhadas esses 4 ou 5 dias. E em seguida, depois que eu cheguei, acabou ficando sem molhar. Na segunda, que eu já voltei a trabalhar, depois da viagem, e foi na terça que eu adoeci. Então, somando aí, ficou mais de 20 dias
sem nenhuma rega. E como está o tempo aqui? Só para vocês entenderem que elas estão nesse tipo, umas com sinal de um pouco de desidratação, outras lindas, né? Então, é característica de cada planta. Umas reagem de um jeito, outras suculentas reagem de outro jeito. Olha aqui nesse copinho para vocês verem. Molinha, ó, a Sansevieria, essa pequenininha aqui, variegata, olha. Então, só para vocês terem uma ideia de como elas reagiram nesse período que eu fiquei, né, afastada delas. Ó como que tá linda essa luz. Mas só ela também aqui no vaso, né? Aqui está perfeita a cor, ó. Aqui também. Aqui também. Então, eu acredito que foram muito mais de 20 dias sem molhar. E eu não molhei ainda não. Excetuando os vasinhos de barro, que eu vou mostrar para vocês aqui a pouco, essas demais plantas eu não molhei. Não molhei. Olha aí, ó. Olha a pálida, como que tá, bem verde. Um pouco desidratadas, né? Mas tá bem. Essas eufórbias aqui. Essa daqui deu uma tombada. Aqui tem essa outra. E tem uma outra aqui, ó. Também estão bem. As eufórbias não sentiram nada. Agora veremos como estão as suculentas dos vasos de barro. Enquanto eu estava internada, como elas reagiram aqui. E hoje eu molhei. Tava muito seca. Mas molhei agora de manhã e não deu tempo ainda elas absorverem a hidratação, não. Então, elas ficaram também um tempão sem molhar. Eu já comentei com vocês aqui que eu gosto de molhar com mais frequência os vasos de barro. E, infelizmente, dessa vez, elas tiveram que ficar sem hidratação nenhuma durante esse período todinho que eu estive ausente. Aí, elas reagiram assim, conforme vocês estão vendo. Aqui, por exemplo, tem uma mandala que eu tinha feito a poda agora no inverno, ela enraizou rápido. A mandala se deu bem aqui em casa, aqui nesse inverno, porque eu podei as duas que eu tinha. Essa mandalinha aqui e essa outra aqui. E ambas já soltou brotações, ó. Ambas soltaram brotações no tronco, né, que ficou. Olha a Lola. Olha que lindas estão. Gente, estão lindas. A maioria das suculentas estão lindas. Depois desse período intenso sem regas. Porém, nós tivemos também desafios, né? De ver uma planta que estava linda, duas delas, só das que eu já vi. Estava linda e eu acabei presenciando a derrota delas, né? Vou mostrar já já para vocês aqui. Tô mostrando no geral aqui. Essa daqui começou a queimar no centro, não sei se ela vai ser prejudicada, eu acho que não. Olha aí, ó. No geral, estão muito bonitas. O que você acha? Aproveita e já escreve aqui embaixo, por favor. O que você acha? Que elas suportaram bem esse período agora chuvoso ou não?
pela foto, pelo vídeo, né, que vocês estão vendo. Deixa aí nos comentários, por favor. Ah, e não esqueça de curtir não, viu? Agora eu vou mostrar pra vocês uma que se deu mal. Ela estava linda. Aqui, é a Cimete. Olha que bagaceira que virou. Aqui, não sei o motivo. Se foi um excesso de sol que veio aí no momento, ou o quê? Porque não estava sendo molhada. Então, é uma experiência que eu vou ter que descobrir se a Cimete é desse jeito. Quando ela fica muito tempo sem molhar, se ela fica assim. Ou se houve um outro motivo durante a minha ausência que ocorreu isso. Eu só sei que ela acabou todinha. Ela estava com hastes florais, acabou, simplesmente. Eu não tirei ainda porque eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Mas continuando aqui, vamos ver essas belezinhas aqui. Aqui tem uma floração, ó. Ó que florzinha tão linda dessa aqui, ó. Só não tem a plaquinha com identificação, por isso que é ruim, né, gente? Perde-se as plaquinhas de identificação e fica essa dúvida. Quem será que tá florindo tão linda? Olha, gente, quantas brotações, que bênção de Deus. Olha, que bênção. Gostou desse lado, hein? Eu mudei esse aqui é o Pachyphytum compacto. Eu mudei para cá, ele tá no vaso de barro. Eu já tinha esse no vaso, melhor dizendo, ele está no vaso de plástico. Eu já tinha ele aqui no vaso de barro. E ele estava sempre assim, ó. Já esse aqui gostou do vaso de plástico. Olha aqui também essas belezinhas, ó. Aqui é a subcorimbosa. Tem também aqui nesse vaso a brisa, a slip, que é essa daqui que forma colônia. Ó a flor da slip. Linda, né? Aí, olha quanta floração. Meu Deus, eu preciso tirar essas flores. Porque as plantas vão perdendo as folhas com ela. As folhas não, a força, né? Olha aí. Então, para você que esperou um vídeo meu de domingo, peço desculpas pelo domingo passado eu não ter tido nem como avisar que eu não ia postar vídeo. E para você que me chamou no Zap e que não teve a resposta até agora, eu agradeço pela paciência, seja sempre muito bem-vinda, mas o motivo, gente, é esse, viu? Eu estava internada. Aí, vim mostrar desse modo como que as plantinhas reagiram enquanto eu estava fora. Vamos ali ver mais algumas do outro lado. Essa bacia aqui de barro também tá bonita, ó. Não deu problema nenhum. Aqui também não. Aqui tá muito bonita. Olha. Muito bonitas. Essas aqui eu fiz o replante recente com vocês. Olha aqui, outra em vaso de barro. Aqui a momoquinha, a ronione. Já a glauca, olha só também. A glauca tava linda, com essas três rosetas e uma pequenininha aqui, bem lindas. Mas simplesmente apareceu assim, acabada. Então, foi um ponto negativo agora, nesse período que eu estava ausente. Algumas plantinhas que eu tinha deixado aqui não sofreram, não. Pega sombra uma parte do dia e assim se fez. Essa orquídea aqui eu tinha recém-plantada e ela tá aqui em plena recuperação. No vaso de barro tem aqui também, olha, essa albuca. Aqui. Aqui também tem um... Tô tentando salvar esse oncídio. São orquídeas que vai morrendo e eu acho um pedacinho, vou ali e cuido, para ver se recupera. Lá
Ó, o cingônio rosa morreu quase tudo. Mas assim, as folhas, porque são fininhas. O caule e a maior parte das plantas estão bem. Aqui tem uma... Esqueci o nome da planta, foi até Vilma que me deu. Esqueci. O meu... Aqui, ó, o tapete persa. Olha só como ele afinou. Ele estava bem robusto. Afinou. Aqui tem cochonilha, mas eu já apliquei né, eu precisava. Os rabos de macaco tá muito cheio de mato, mas estão muito bonitos, olha, quase no chão. Aqui também eu tenho essa eufórbia. Enfim, estão assim as plantinhas que estão em recuperação. As orquídeas, as suculentas, elas reagiram assim. E dessa parte aqui, como estão as suculentas enquanto eu estava internada? Por causa do brilho do sol, eu vou mostrar poucas, porque não está tendo uma visibilidade boa agora. Mas vejam só como, na grande maioria, elas estão muito fofinhas. Elas são muito resistentes, gente. Excetuando-se alguns casos em específico. Olha como que essas estão lindas. Alguns casos em específico ficam um pouco... Elas ficam muito debilitadas, né? Mas, na grande maioria, estão bem. E eu agradeço vocês que ficaram assistindo comigo esse vídeo. Meu muito obrigada. Era mesmo para atualizar vocês. Me desculpem pela qualidade do vídeo. Nem muito conversando, eu não estou explicando muito porque está difícil. Mas eu espero que compreendam. E espero que vocês comentem aí, por favor, sobre as plantinhas, sobre as suculentas. Se vocês acham que elas foram resistentes durante esse período, ficar mais de 20 dias sem serem regadas, sem cuidado nenhum, né? Então podem deixar sua opinião, ela é muito importante e o comentário que você deixar eu vou ler e vou responder. Meu muito obrigada pelo carinho, por tudo, pela presença de vocês que nunca me abandonam por causa de qualquer coisa. Muito obrigada. Que nosso Criador esteja abençoando e protegendo vocês. Até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!